Muito bem, a mais uma gravação. Agora nós vamos falar a questão aqui no Brasil sobre as eleições, sobre as coisas política, sobre o que está acontecendo na nossa política nacional aqui no Brasil, que é algo muito constrangedor para os brasileiros, né? Eu venho, por meio dessa mensagem, esclarecer a todos os amigos e amigas ouvintes que estão assistindo a isso, que a igreja evangélica aqui no Brasil vive na corrupção política diariamente, todos os dias. Nós temos visto corrupções, principalmente dentro da cúpula da Igreja Universal, do Reino de Deus, que na verdade tiraram o Reino de Deus e ficaram só a Igreja Universal realmente. Então o Reino de Deus foi retirado da placa da Igreja Universal. Então já gerou algumas polêmicas em relação a essa retirada do Reino de Deus da Igreja Universal. Eu queria esclarecer outras coisas também em relação à igreja. Em Portugal, uma matéria que foi postada agora recentemente sobre o que acontecia nos anos 90 na Igreja Universal, a corrupção da venda de adoções ilegais. E eles pegavam as crianças das mães biológicas e mandavam então para os orfanatos para fazer a venda, né? E as pessoas compravam as adoções, compravam as crianças. Então eles pagavam propina para a igreja para eles poderem comprar as crianças que eram vendidas para a Igreja Universal. Isso é corrupção, porque tiravam das suas mães as crianças dos leitos maternos e faziam então o sequestro e levavam até os abrigos, instituições de caridade da própria Igreja Universal, e infelizmente aconteciam essa calamidade. Então, pessoal, você que está assistindo a programação, existe não só essa denúncia, como outras tantas denúncias contra a própria Igreja Universal do Reino de Deus, que nós estamos falando aqui diariamente no nosso canal, e nós estamos postando isso todos os dias. Vários relatos, inclusive pastores que já saíram da Igreja Universal devido a esse problema. Eu mesmo me desliguei da Igreja Universal porque eu vi que ali não tinha a presença de Deus naquele lugar. Então, assim, o que o Bispo Guaraci disse, que a gente não pode demorar tanto tempo para saber se aquele lugar presta ou não, eu tenho uma resposta para isso, uma resposta conclusiva, que é o seguinte: existe aquele amigo que você confia nele por um certo tempo, depois ele pisa na bola com você, e aí então você tem que ter a obrigação de deixá-lo a amizade com aquela pessoa. É praticamente isso. Você está dentro da Igreja Universal e não consegue perceber as coisas erradas que acontecem. Depois que você abre a palavra de Deus, você vê a verdade, então aí você descobre que a Igreja Universal está vivendo nas práticas do pecado, do engano e da safadeza com as pessoas. Então você baseia isso dentro da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, e você descobre então que todas aquelas práticas da Igreja Universal, aquelas práticas de heresias, não compete com a vontade de Deus dentro da palavra de Deus. Então aí a resposta que eu dou para o Bispo Guaraci, que ele diz que ajudar a pessoa a pensar, e pensar de uma maneira errada, porque às vezes ele confia num amigo, né? E esse amigo então trai a confiança dele depois de um certo tempo de amizade. Então, que nem eu falo, não é permitível a pessoa pensar para depois sair? É lógico que sim, porque esse é o fato. Você tem que estudar primeiro,
saber se aquelas coisas, aquelas práticas da Igreja Universal se enquadra com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. E aí então é a resposta para o bispo Guaraci, sobre que ele disse que ia ajudar vocês, internautas, a pensarem. Então eu estou ajudando a pensar de uma forma mais eficiente. Que às vezes você confia num amigo ou numa amiga sua e de repente ela lhe trai a confiança de amizade e que você descobre que você não pode mais contar com a amizade com aquela determinada pessoa. Então não é simplesmente o tempo de igreja que vai determinar alguma coisa. Simplesmente você vai ver se aquelas coisas que pregam na Igreja Universal se enquadra com a vontade de Deus, na palavra de Deus, que vocês sabem que não se enquadra na vontade de Deus. Então, fico por aqui, me despeço a todos. Está a resposta aí para o bispo Guaraci Santos, da Igreja Universal do Reino de Deus, quando ele fala que ia ajudar a todos os internautas a pensarem. Então, o pensamento dessa forma está totalmente errado. Como é que ia pensar em 2, 3 semanas se a Igreja Universal presta ou não, que logo de cara ele já iria descobrir. E não é bem assim. Você sabe que às vezes tem amigos seus que só depois de um longo tempo de amizade que você descobre que aquele amigo ele está lhe traindo a confiança, então é hora de você separar daquela amizade para com ele. Fico por aqui, então me despeço a todos. Então eu que estou ajudando a vocês internautas a pensarem melhor. Então se você vê que a Igreja Universal, que como vocês estão vendo, está fazendo práticas erradas contra a vontade de Deus, dentro da palavra de Deus, caia fora da Igreja Universal, pois eu não sou mais a Universal. Deus abençoe a todos os amigos e amigas internautas. Forte abraço a todos. Muito obrigado.